Me chamo Lorena Moita, sou acadêmica de enfermagem e hoje vou falar sobre a hanseníase, uma doença muito antiga, conhecida também por lepra. Tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen. E como se dá a transmissão da hanseníase? A hanseníase ela é transmitida pelo homem, ele é a forma infectante através das vias aéreas superiores, mucosa nasal, orofaringe. Também se dá por contato prolongado, ou seja, quando o homem, na sua forma infectante, que é quando ele está na sua fase multibacilar, então ele vai estar infectando, né, outras pessoas, mas ele vai infectar aquelas pessoas que realmente ele tem um contato mais prolongado e que residam com ele. Não escolhe sexo, tá? Também não escolhe idade, pode ser bebê, pode ser jovens, adultos e idosos. O longo período de incubação a doença tem, que pode variar de 2 a 7 anos, 10 anos, e existem vários estudos que até colocam mais de 10 anos esse período de incubação. Sobre a transmissão, nós também vale a pena ficar alerta que a hanseníase, ela não vai pegar, né, se você chegar perto da pessoa, falar com a pessoa, sentar no mesmo lugar, tá? Ela vai pegar pelo contato prolongado. Os sinais e sintomas, como podem ser percebidos? Através de lesões, né, manchas, nódulos, né, perca da melanina, ou se a pele está mais avermelhada. A sensibilidade, a perca da sensibilidade, tanto dolorosa como tátil, como também a temperaturas quente e fria. Pode haver a perca de pelo na região da lesão, suor também diminuir. Nervos periféricos podem estar bastante espessos, tá? Podendo até ser sentidos na palpação. E o paciente ele vai se queixar de ausência muscular nas mãos, nos pés. E também ele vai se queixar de fisgadas, pode estar se queixando quando se torna assim de uma forma mais grave, de formigamentos e de fisgadas. E o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico e ou epidemiológico e ou dermatoneurológico. Vai se apresentar por 3 sinais. A gente vai observar, o profissional de saúde observa esses 3 sinais. Não necessariamente tem que ser os 3. 2, ele já consegue até mesmo fechar o diagnóstico da hanseníase. Vou falar sobre os 3 sinais que se apresentam. Então, sobre a lesão, né? Lesão ou áreas de pele com alteração de sensibilidade. Vai ser feitos testes de sensibilidade dolorosos, tátil e de temperatura, né? Em cima da lesão, né? Vai ser colocado algo quente, algo frio e também algo doloroso. Também pode ser usado uma gaze como forma tátil e o profissional de saúde junto com o paciente vai estar verificando isso. Lembrando que sempre em uma sala bastante iluminada, preferencialmente à luz do sol, né? O paciente vai ser examinado todo o corpo.
esse exame físico tem que ser bem detalhado. Poucas doenças exemplificam tão bem o valor de uma boa anamnese, de um bom exame físico como a hanseníase. Também a questão dos nervos periféricos, né? Eles vão estar assim, bastante espessos, né? E palpáveis. A presença de Mycobacterium leprae, ela vai ser identificada quando for feito o exame da baciloscopia, que é da biópsia. Esse exame, ele é feito, um raspado, né, intradérmico, ele pode ser feito no lóbulo da orelha, no cotovelo ou na lesão quando houver. E aí vai ser coletado em uma lâmina e vai ver se tem bacilos de Hansen. A baciloscopia, ela é um exame complementar que não tira o exame clínico, né? Vai ter que ser feito o exame clínico e com o exame clínico dá para diagnosticar a hanseníase. Mas caso seja feita a baciloscopia, para nós entendermos um pouco. Então, assim, vai ter dois tipos de pacientes, tá? Que vão se apresentar com algumas características. O paucibacilar, ele vai se apresentar com 5 manchas, até 5 manchas. Ele é a forma não infectante da doença e ele se apresenta de forma indeterminada e tuberculoide. Como essa forma indeterminada, né? Então, o nome mesmo, né, ele já fala, né, de uma forma indeterminada, ele vai ter manchas, vai apresentar manchas, é o início, né, da hanseníase e vai apresentar o início, né, a sensibilidade, aquela manchinha mais esbranquiçada e o profissional, ele realmente tem que ter um olhar bem atento, bem criterioso para diagnosticar aquela lesão já no início. A tuberculose, ela se manifesta por meio de lesões de placas, né, elevadas e a perca da sensibilidade. No caso do paciente multibacilar, o que pode ser diagnosticado, o que pode ser identificado, né, para esse diagnóstico? Então, ele é um paciente que ele vai ter mais de 5 lesões. Também, quando ele está assim, então a gente pode dizer que ele é um paciente que está na fase infectante da doença. Se apresenta de duas formas, dimorfa e bichoviana. Como é a dimorfa, né? Então, elas são várias manchas, podem ser esbranquiçadas ou avermelhadas, né? O paciente, ele vai se queixar do comprometimento de nervos periféricos. E a bichoviana? A bichoviana, ela é considerada a forma mais grave da doença, né? E o paciente, ele vai estar se queixando de formigamentos, de fisgadas, a perca da sensibilidade. Então, ele pode ser considerado até mesmo assintomático, porque ele vai ter essa perca. Quanto a infiltração, né? Pode ter infiltração na pele. Então, assim, essa pele, ela vai ter aquele aspecto de casca de laranja. Um exemplo que nós podemos dar quanto a bichoviana é a face leonina, né? Que muitos pacientes com hanseníase multibacilar, eles apresentam essa característica também. E o tratamento, como ele é feito? Através da unidade básica de saúde, onde esse tratamento ele é totalmente gratuito e fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse tratamento ele é feito através de poliquimioterápicos, que tem as suas diferenças quando
se é diagnosticado, se o paciente ele é paucibacilar ou multibacilar. Então, o paciente paucibacilar, ele vai fazer o uso de duas medicações. Quais são? A rifampicina e a dapsona. Sendo que ele vai ter as dosagens supervisionadas e a outra ele vai se auto-medicar. A supervisionada, como se dá? Então, um profissional de saúde, o profissional de saúde vai estar com o paciente no momento que ele vai estar fazendo o uso dessa dosagem. Lá vai ser o quê? Na unidade básica, a rifampicina, né, de 600 miligramas, como ela não se a sua apresentação não é 600 miligramas, então vai ser 2 cápsulas de 300 miligramas e uma dapsona de 100 miligramas. E as demais cápsulas, o paciente ele vai estar fazendo o uso diariamente. E todos os meses, no período de 6 a 9 meses, ele vai retornar à unidade básica de saúde para estar fazendo essa dose supervisionada mensalmente. O multibacilar vai aumentar uma medicação, então ele vai estar fazendo uso de forma supervisionada da rifampicina, 600 miligramas, então 2 comprimidos de 300 miligramas, vai estar fazendo uso da dapsona, 100 miligramas, e vai estar fazendo uso da clofazimina, 300 miligramas. Ela tem a apresentação de 100, então vai ser 3 cápsulas de 100 miligramas, que vai dar 300 miligramas. Isso de forma supervisionada. E vai estar levando para casa, fazer o uso, né, diariamente de dapsona e clofazimina. E esse paciente multibacilar, o seu tempo para alta vai de 12 a 18 meses. Sendo que esse tratamento ele tem que ser encerrado nesse período, né? Porque eles colocam 18 meses, se são 12 cartelas, porque pode haver algum contratempo, né? Então, o paciente volta na unidade mensalmente para ser feito o uso dessa dose supervisionada. O tratamento na gestante, né, com hanseníase, ele vai poder ser feito e ela vai poder ficar tranquila porque a hanseníase ela não vai passar para o filho. A vacina BCG, ela não é mais identificada pela sua cicatriz, não é porque tem cicatriz que quer dizer que a pessoa esteja imunizada, tá? Então, a partir do momento que é feito aquela entrevista, anamnese, e é feita aquela busca, né, das pessoas que tiveram contato com o paciente com hanseníase, o que vai acontecer, mesmo eles estando assintomáticos, eles vão ser vacinados com a BCG. Lembrando que ela não imuniza, mas que ela aumenta a resistência do organismo, principalmente contra a forma multibacilar. Então, a prevenção, ela é feita a partir de um diagnóstico precoce. E como é esse diagnóstico? Ele é aquele contato, né, com o paciente, é a qualidade da assistência que vai fazer com que o profissional de saúde consiga esse diagnóstico precoce, reduzindo assim prováveis, né, complicações, né, da hanseníase. E também o tratamento, né, para que ele seja feito direitinho, para que não seja quebrado. Então é uma das principais formas de prevenção da hanseníase. Outra também forma de prevenção é a investigação. Então, essa investigação, ela é como se fosse a peça-chave, né? É onde o enfermeiro, o médico, a unidade
unidade básica, os profissionais de saúde, eles vão estar sempre investigando, vão estar em contato com o paciente, né? Fazendo aquela busca ativa e levando a ele informações sempre, orientando, né? De forma o quê? Sistemática, mas de forma individualizada. Por quê? A hanseníase que se apresenta no seu João não é igual à do seu Pedro, né? As manifestações, elas realmente são diferentes para cada pessoa. Então, você tem que ter aquele olhar holístico e individual. As fontes foram Ministério da Saúde, alguns artigos científicos de bases de dados, também a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Hanseníase. Obrigada!